Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira. E aí a dupla Grenal só trabalhando agora, especulando contratações, reforços, preparando as suas equipes aí para a próxima temporada, após aí o final do Campeonato Brasileiro no último domingo. E o Grêmio já projetando Libertadores com vaga direta, o Internacional numa pré-Libertadores, tendo que antecipar aí a sua volta aos gramados, mas agora é momento de especulação, de negociações, de contratações, de dispensas. É dessa maneira que a dupla Grenal está tratando para o próximo ano. E também os dois sem homens do futebol. O Grêmio também, que essa semana oficializaram a saída de todos os homens do departamento de futebol, e o Inter sem o vice-futebol, né? Bem antes do término do Campeonato Brasileiro. Ou seja, está sendo executado pelos profissionais, diretor executivo, no caso do Grêmio, direto, o Renato, o presidente, e no caso do Inter, o Rodrigo Caetano, diretor executivo, juntamente com o presidente Marcelo Medeiros. Mudou o futebol? Bom, para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, vai sobrar para alguém hoje ou não? Segundo eu ouvi, o Grêmio não precisa de vice-futebol, porque o Renato fala direto com o presidente. E o Internacional tinha vice, mas não tinha. Tinha, mas não tinha, que espetáculo. Ó, a voz do além, como é que é? Hein? Ó. Tá, bom. Vamos ver o que ele quer. Ô, gremista aqui, Fernando de Brino, nos dá a honra também de participar do nosso Dois Toques de hoje. Giovana de Oliveira. Se é Oliveira, como eu digo sempre, não precisa dizer absolutamente mais nada, né? Só o Oliveira já fala por si, fala né? sozinho, né? Já é uma credencial. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, pela NET Claro, né? Pela Claro Net, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo aí, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, aí você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, né? Interagindo e também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora com um pouco mais de um ano no ar, genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Né? E é só você digitar RDC TV e você assiste aonde estiver, em qualquer lugar do mundo. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área, Masal, 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, né? Então, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Vamos começar pelo repórter Giovana de Oliveira, que pode trazer as informações, que novidades a dupla apresentou nesta quinta-feira, se é que alguma novidade foi apresentada, Giovana. De oficial, nada, né? No Grêmio, o grande assunto segue sendo a questão do Luan ir ou não para o Corinthians, os presidentes trocando declarações pela imprensa, né? O presidente do Corinthians, André Sanches, disse que o Corinthians não propôs nenhum jogador em troca, como o Romildo disse, né? E o Romildo antes tinha dito que a proposta do Corinthians não agradava ao Grêmio. Do Inter, né? O presidente Marcelo Medeiros, a princípio, disse que o Inter hoje não tem treinador, né? E, não tem oficialmente, embora a gente saiba que será apresentado. Até porque ele se desligou, o técnico argentino, Cudê, junto ao Racing, o time do último final de semana. E o que se diz, se especula, inclusive, que ele será apresentado oficialmente agora. Que dia é o jogo festivo? Sábado, dia 14. Embora dia 14? Isso. Então, ele certamente depois de amanhã. Domingo, né? Então, certamente ele estará aqui para esse jogo beneficente do D'Alessandro, e aí será oficialmente apresentado. No né? Grêmio Porque ainda. ele sabe que ele está trabalhando, inclusive, já. O próprio Rodrigo Caetano, após o jogo contra o Atlético Mineiro, disse que não, o planejamento está sendo feito, as especulações, a negociação estão sendo encaminhadas com quem? Não tem visto futebol? As orientações, as informações vêm, as indicações do próprio técnico, né? E aí, de reforços, o Inter segue sonhando com o Arangues, mas o que parece estar mais próximo aí da realidade do Internacional, o volante Musto, que já jogou com o Cudê
e que está aí há 11 meses sem jogar, cumprindo suspensão, está liberado para jogar a partir do dia 5 de janeiro. Eu acho que essa é a grande questão, ou seja, ele foi pego num antidoping, foi pelo um diurético, né? Isso. Então, inclusive, depois ele foi suspenso por 6 meses, o caso recorreu e ele acabou ficando... E ele está na segunda divisão de um time espanhol, né? O X, né? E aí que não quer mais saber dele. Não quer mais saber dele. Ele é um jogador de 32 anos. Sim, mas é um jogador de confiança do treinador que vem, né? Perfeito. Foi, né? Foi. A questão é o seguinte, o jogador que está aí parado há um ano, Isso. né? Apenas treinando. Ou seja, tu vai precisar. É um técnico, é um jogador de confiança? Tá bom, é um jogador de confiança. Esse jogador, inclusive, ele teve acertado com o Grêmio. Lembra bem? Ele teve acertado com o Grêmio. Ele é um extraordinário jogador, ele foi um extraordinário pelas condições dele hoje. Ele foi um extraordinário jogador, um jogador com uma saída de bola, um jogador de posicionamento, um jogador que abre as jogadas, mas um ano sem jogar, com 32 anos, e ele só não ficou no Grêmio, ele teve acertado com o Grêmio, que na época surgiu, que hoje está no Barcelona, o Arthur. O Arthur surgiu naquele momento e a negociação acabou não acontecendo. Um jogador que tem um passado interessante. Ele é um belo jogador, não tenha dúvida pelo que ele jogar. Não sei, né, Garbassi, o que ele pode apresentar. Se ele é um homem de confiança, o Cudê já tem um homem de confiança aí, se renovar o seu contrato, que é o D'Alessandro, que tudo indica que irá renovar, né? O Internacional parece que vai se tornar especialista em recuperação de jogadores que passam pelo doping. Recuperou o Guerreiro, está dando chance para o Guerreiro, deu chance para o Guerreiro, esperou o Guerreiro. Agora, o Musto, que vem também de um período de suspensão, o cara não jogando partida oficial, se apresentando aqui em janeiro, até o cara se adaptar ao futebol nosso, futebol brasileiro, futebol gaúcho, leva uns 3, 4, 5 meses. Eu acho que para pré-Libertadores, o Internacional já começa a disputar logo no início, é um jogador que não vai ter condições, não vai poder entrar. O caminho do Internacional é rejuvenescer o elenco. O Internacional é um elenco mas isso está na proposta, está no planejamento. E aí traz um jogador de 32, daqui a pouco vai trazer o Alex de novo, entendeu? É complicado, tem que investir em jogadores mais moços. Agora não, mas tem a que proposta vir é essa, a proposta, né, do Internacional como a própria idade do Grêmio também, é uma idade avançada, né? Mas o Grêmio tem esses jogadores pratas da casa aí, e que o Renato aposta muito neles para a próxima temporada, mas também a reposição de outros jogadores, mas está no planejamento. Eu sempre entendo que não adianta só ter uma equipe de jovens, tu tem que ter uma mescla de jogadores experientes com equipe jovem. Senão tem o Guerreiro, tem os caras que vão ficar, né? Agora tem que analisar e o João uma Pedro, coisa, né? Destaque da seleção sub-20, que até então não estava integrado ao grupo profissional do Internacional, ele está fazendo nesse final de ano um trabalho com o Hélio Carraveta para ter condições de já participar da pré-temporada. Jogar no profissional, né? Agora, se vê uma coisa, né? Eu, se me perguntar de cabeça, eu não sei. Tu é capaz, mais jovem, tu é capaz de saber agora, porque também é coisa recente. Mas, se não me engano, nessa leva de dispensas, o Internacional deve ter dispensado de 8 a 9 jogadores. Sim, se está dispensando numa tacada 8, 9 jogadores, foram 8, 9 jogadores que não deram resposta. Entendeu? E consumiu dinheiro. Mas vamos lá, tu pegou o Internacional, vamos pegar o outro lado. Quantos jogadores o Grêmio dispensou? Também. Jogadores que chegaram com potencial. O Grêmio trouxe jogadores da Europa. Felipe Viseu, Montoya, que foi embora em seguida. O Tardelli, 4 jogadores. O Diego Tardelli, que veio para ser a cereja do bolo. O Rômulo, que era do Vasco. Os jogadores também foram dispensados. Então, essa linha aí... Galhardo. O Galhardo. Léo Moura também Léo Moura também já se... Léo Moura. Aí já chega a 5, 6. Mas isso são jogadores que não deram resposta. Tu quer que fazer o quê? Porque as contratações foram erradas? Não, ninguém contrata para dar errado. Ninguém contrata para dar errado. Agora só é o seguinte, isso é muito relativo a questão de uma contratação. Seguinte, pela crise financeira, saindo 8, 9 jogadores, não significa que vai contratar 8, 9 jogadores. Quem sabe contrata 2 ou 3 pontuais
e que vai fazer o mesmo valor da Folha. Não dá, Garbasco, não dá, tu sabe que não dá. Quantos anos tu tem de crônica esportiva? É uns 15, 20 anos mais ou menos. Como eu te digo sempre, tu foi repórter da Santa Ceia, então tem muitos anos. E tem a credencial. Tu tem a credencial. Ou seja, hoje tem 3 competições, os clubes disputam 3 competições. Vamos ficar aqui Grêmio Internacional que nos interessa. Tem lá, além do campeonato regional, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem Campeonato Brasileiro. Como é que tu quer? Não ter o grupo. Aí daqui a um pouco tu vai estar lá no meio do ano, mas não fez grupo, não tem grupo, e aí não sei o quê. Aí tu vai estar fazendo essa crítica. Então não adianta. Grêmio Internacional, além de buscar jogadores para titularidade, precisam buscar jogadores também para a formação de grupo. Mas eu cheguei a ver que no início do ano, desse ano por aqui, desse ano que está terminando agora, parece que se apresentaram no Internacional 50 e poucos jogadores. Isso é normal? O Rodrigo Caetano, umas 3 semanas, deu uma entrevista na Rádio Grenal, em que ele falava que, embora, sim, o Inter tenha necessidade de grupo, o Inter pretende ter um grupo menos numeroso para investir em jogadores mais qualificados. O Internacional cometeu um equívoco atrás do outro ao longo do ano. Aí vai precisar atrás do Natanael. Quem é o Natanael? Parece que ganha 300 ou 400 mil reais. Jogou bem no Atlético mas o Natanael não... agora, foi no Atlético Paranaense. Mas aí a questão de tu entrar no momento errado do time, Fernando. O Natanael é um jogador que o Atlético Paranaense queria repatriar. Ele foi um belo jogador no Atlético Paranaense e houve uma disputa do Atlético Paranaense para voltar e o que é o Atlético Paranaense é o campeão da Copa do Brasil. E para repatriar esse jogador, e ele acabou optando pelo Internacional por uma questão contratual. O Atlético ofereceu 2 anos de contrato, o Internacional ofereceu 3. E por isso ele optou o resultado das escolhas, das decisões do Internacional, da direção de futebol, não foi bom. Não houve equilíbrio do plantel, não houve contratações pontuais acertadas. O Guerreiro foi um cara que deu mais ou menos certo e fez alguns gols, etc. Não, bastante. Porque ele começou a jogar em abril, está com 20 gols. Tanto é que o Internacional degringolou, tanto é que o Internacional despencou. Aí mas foi problema psicológico. Por quê, Fernando? O Internacional veio, sabendo-se as limitações do grupo internacional, eu sempre sabia que era um time limitado, um time mediano, mas o Internacional chegou aonde? Chegou a uma quarta de final de uma Libertadores, que foi eliminado pelo campeão. Graças ao Odair Helman. Chegou a uma final de campeonato de Copa do Brasil. Ali, o que a gente tem dito, ali foi a grande frustração do Internacional. Porque até então, o Internacional vinha chegando. Agora, a frustração, e dali para cá, foi evidentemente o Internacional. E aí tudo passou a ter contestado. O setor defensivo do Internacional, a dupla de área, que era considerado as 2 melhores duplas de área do futebol brasileiro, a do Grêmio e do Internacional, caiu, não conseguimos fazer. A grande força do Internacional era onde? Jogando em casa, no Campeonato Brasileiro. Perdeu jogos aí. Perdeu para o Goiás, perdeu para o Vasco. Escapou de perder para o Fortaleza, né? Escapou de perder para o Fortaleza, quer dizer, o Internacional deixou de ser aqueles. E aí o Internacional não soube reagir. O que o Grêmio conseguiu após a eliminação da Libertadores da América. Ou seja, eu sempre digo, os grandes clássicos de futebol brasileiro, tu perder, tu empatar, tu ganhar, seja em qualquer parte do mundo é normal. O 5-0 foi atípico. O Grêmio reagiu. Por quê? Porque tem um grupo mais qualificado e tinha um comando de vestiário que o Internacional perdeu. Agora, eu fico pensando o seguinte, nós vamos começar o ano, claro, não tão ruim com relação ao Internacional, como começou o ano de 2019, que o déficit do Internacional era muito maior, mas ainda vai fechar esse ano com déficit de aproximadamente 14 milhões. Perfeito, Garbasco. Onde vai buscar dinheiro para contratar? Mas aí é a criatividade. Não, os grandes clubes, o presidente Romildo foi buscar 10 milhões agora, não foi? Não foi buscar 10 milhões aí nos bancos? No banco. Foi buscar no banco. Agora tá ou vai ter que negociar, vai ter que fazer, também vai mexer. Quem é o clube que vive aí? Não, mas o Internacional está com problemas. Mas não como o ano passado. Sim, não. Hoje tu tem o problema. Ainda é 14 milhões, é 14 milhões. É aquela história tua. Tu pagou as tuas contas, tu está devendo, tá bem? Eu estou devendo. Bom, eu estou devendo. Se eu conseguir pagar um pouco das minhas contas, eu tenho poder de endividamento de novo. Agora, eu não tenho esse poder de endividamento se eu estou devendo. O Internacional hoje não tem, evidentemente, qual é o clube que tem, mas hoje ele já tem uma possibilidade de endividamento maior
do que em relação ao ano passado. E tem uma grande coisa, que vai ser a característica do futebol brasileiro. Vai ser o que o Internacional fez no ano passado. Ninguém vai botar dinheiro para comprar. Mas olha, não está vendo, vai ser o quê? Tu não vê problema no Inter, é isso? Vão ser trocas, jogadores que estão sendo dispensados, jogadores que estão encerrando seus contratos. Mas o Tu negócio não vê problema no Inter, Cadu, então tá tudo bem. Não estou vendo problema no Inter, estou dizendo que isso aí é a questão do Grêmio, do Inter. Tira o Palmeiras, que tem questão financeira. Tira o Flamengo. Quem é? Vamos lá. O Grêmio e o Corinthians estão tentando trocar jogador. Alguém bota dinheiro? Agora, eu acho que o grande problema do Inter para esse ano em relação a 2019 é no campo, né? O grupo do Inter chega em 2020 pior do que começou em 2019. Chega do zero, tem que começar de novo. Exatamente, começa de novo. Até outra notícia do dia, durante a tarde, num programa de rádio, o Rafael Sobis deu entrevista dizendo que até agora também não foi procurado pela diretoria, não sabe ainda se permanece ou não, né? Não, mesmo que não permaneça, ele ainda não tem nem a resposta de, olha, tu vai ficar, tu não vai ficar. Talvez porque não estão esperando até a definição do novo vice-presidente de futebol. Pode ser. O Internacional está... O Danilo Fernandes fez uma proposta aí de renovação, reajuste salarial, e um pedido de renovação por 3 anos. Aí deram um prazo de 10 dias, até agora a direção do Internacional não se manifestou em relação a isso. O grande problema é o seguinte, mais 3 anos. O Internacional, enquanto espera por essa situação... Ele já está aposentado. Pedir, tu pode. Se o Danilo Fernandes ficar livre, ele vai pro Grêmio. O tempo vai correndo, né? Porque na primeira semana de fevereiro, o Inter tem uma decisão. E se tudo der certo, o Inter tem decisões em todas as semanas de fevereiro. Né? A pré-Libertadores acontece a segunda fase, que é quando os brasileiros entram na primeira e na segunda semana de fevereiro, e depois já na terceira e na última semana, na semana do Carnaval, a última fase da pré-Libertadores. Então o relógio corre muito contra o Inter, né? Sim. Não tem. Esse é o vocês não podem duvidar que as negociações estão sendo encaminhadas. Não, mas mesmo tanto por um pelo outro. Agora, as definições, elas sempre acontecem em final de ano, início de temporada. Por quê? Porque tem muitos jogadores que vão estar aqui na dupla Grenal que não se desvincularam de outros clubes. O que ele está dizendo é o seguinte, não se monta o time em um mês. O Cudê vai chegar não, isso sim. Dia 3 de janeiro, dia 4 de janeiro, depois do passado as já em fevereiro tem competição. E tem mês para jogar, vai perguntar como é o seu nome, onde é que o senhor joga, qual é a sua posição. Aquele lá foi embora, chegou esse aqui agora e tal. Este é o preço de quem disputa uma pré-Libertadores. Esse é o preço de quem disputa uma Libertadores. Não é o preço de quem disputa uma pré-Libertadores apenas, é o preço de quem não tem uma administração de plantel que o Grêmio passou a ter, por exemplo. O Grêmio faz contratos longos, o Grêmio renova com seus principais jogadores por muito tempo. E subiu muito da base. Houve uma época que o Grêmio fazia contrato de 1 ano, terminava o ano, tinha que começar tudo de novo. Então, e o Grêmio conseguiu administrar isso, trouxe os jogadores da base, e o Grêmio tem uma base muito formada, tem 7, 8 jogadores titulares que começam em fevereiro. O Internacional tem uma zaga, olha, Cuesta, Moledo, ali se o Dourado voltar, não sei se volta, o Guerreiro, tem 4 jogadores ou 5 que vão começar, o resto tudo tem que inventar, tem que criar. Mas o Grêmio também busca jogadores para quase todas as posições, né? O Grêmio busca goleiro, o Grêmio busca um goleiro, 2 laterais, busca um lateral esquerdo ainda, um centroavante, isso é bem time. Isso, e ainda busca um lateral esquerdo para 2 laterais. Quem vai chegar para entrar de titular é um lateral direito. Mas não estão falando, eu vejo que precisa um avante, precisa goleiro, precisa laterais, e eu não vejo que estão falando num jogador para dar uma folga para o Maicon. O Maicon já não tem mais aquela mesma resistência, ele entrou numa fase de D'Alessandro. Sim. Então ele não pode jogar todas as partidas. Isso aí também é uma coisa que chama atenção. Ele terá que ser submetido a uma cirurgia. Bom, o Grêmio não tem aí para a Libertadores, o Grêmio tem regional, tem todo o tempo. Mas, ou seja, ele não quis fazer, ele tem que fazer uma cirurgia de joelho, ele não vai fazer agora durante as férias. Vai fazer somente na volta das atividades. Por que não aproveita as férias? Bom, aí ele não quis abrir mão das férias. Ele não quis abrir mão das férias. Mas como? O cara profissional, quanto mais rápido voltar, eu acho que, sinceramente, eu acho que valeria a pena abrir mão das férias e depois se recondicionar. Isso é a tua opinião, daqui a pouco... Não, ele não quer, o respeito profissional dele.
Como o Luan não porque- jogou a última partida pelo Grêmio e foi jogar num negócio beneficente. Mas lá em qual é São o Paulo. problema? Ele está de férias. Ele já tava Mas ele não tinha condições para jogar a última Mas partida. vem cá, para um pouquinho. E agora tu teve. Não, só um pouquinho. Não, Tu mas não vai Gabassi- querer comparar um jogo festivo, que esses jogos festivos, né, o beneficente, são peladas. Até a Do que um jogo onde vale. Então não dá para comparar. Nas férias, meu amigo, tu faz o que tu queres. Tá bom. O próprio Renato, né, chamou a atenção deles. Foi isso que ele disse. Nas férias pode fazer o que quiser. Agora tu te compromete a quando voltar, tu ser aquele Luan que não foi esse ano. Vamos ver, né? Essa é a questão. Até a informação é que ele teria condições e teria pedido para jogar a última rodada contra o Goiás. E o Renato disse que não. Disse que não, né? Vetou. Foi verdade. Não treinou todo o tempo e tudo, não joga. Esse é o sistema. Essa é a questão. Ontem aqui estava o Sérgio Vasquez aqui, e não só o Sérgio Vasquez, como o gremista e o conselheiro, acho que todos os gremistas apostavam que o Luan se recuperasse. Isso foi falado lá no início desse ano, né? Se o Luan se recuperasse, ele seria o grande reforço do Grêmio para 2019. Não foi. Ou seja, e agora, em pesquisas feitas aí, o torcedor gremista não quer a saída dele. Mas é um jogador que daqui a um pouco teve um ano com problemas extra-campo, com problemas de lesão, né? Mas pensa bem, é uma tristeza, né? Eu, no caso, se fosse dirigente de clube, a 2017, se falasse assim em 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, era troquinho, tá certo? Falava assim 40 e pouco, 30 milhões. Hoje, o Corinthians oferecendo 6 milhões de reais. Mas que é um absurdo. Olha a perda que teve o time. Apesar que surgiu a proposta da China e o Luan não quis ir, né? Sim. Porque a proposta era boa. Não era da China, não era da FINA, era do leste europeu, não era do futebol. Da Rússia, da Ucrânia. A impressão que eu tenho com essa desvalorização do Luan é que, para além das lesões seguidas, da falta de rendimento dele, o Grêmio ajuda a desvalorizar ele, porque o Grêmio bota ele na vitrine e diz, tô liquidando, só chegar que eu quero que vá adiante. Não é bem assim. Não, a sensação que dá é essa. E eu, sinceramente, acho que por mais que o jogador daqui a pouco tenha problemas extracampo, é melhor, me parece que é melhor tu tentar administrar esse tipo de jogador que tem qualidade do que daqui a pouco trazer o cara que dorme cedo, que vai na missa domingo. Tu quer cara melhor para administrar esses problemas que o Renato? Pois é, então eu acho que o Grêmio deveria apostar ainda no Luan. Mas quem sabe o Renato já cansou dele. Investiu e chegou a comprar. Porque o Renato também tem malandragem. Mas ele não cansou do André. Ele demorou para cansar do André, né? Não está claro que o Grêmio tenha desistido do Luan, pelo contrário. O Grêmio até está aceitando a proposta do Corinthians, conversar com o Corinthians, mas não quer dizer que ele tenha decidido que o Luan não vai jogar mais. Agora, o que está claro é o seguinte, daqui a 6 meses o Luan pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Grêmio. Então nós estamos correndo contra o tempo, ou vende agora por 6, 7, 10, o que der, né? E pega, ou daqui a 6 meses, ou embora. Ou adianta a renovação, né? Se acreditar mas aí ele cresce. E aí como é que não está bem e aí cresce na renovação? E ele tem um gatilho agora, o contrato dele entra no último ano, o contrato dele é um contrato progressivo, ou seja, ele tem um gatilho agora que vai chegar a R$1 milhão. Agora, mas essa questão, acho que o Luan foi bem claro, que ele não faria isso aí com o Grêmio, ele foi bem claro que ele não. Porque para ti, assinar, o Alisson com o Internacional viveu uma situação como essa também, né? Quando foi para Roma, né? Antes de ir para o Liverpool. Ou seja, ele tinha possibilidade. Ele não faz, mas ele quer R$1,5 milhão. O Luan também não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele não faz, mas na renovação ele quer R$1,5 milhão. Até a informação, a informação que veio, que inclusive ele estava até sujeito e aceitava uma redução de salário até. Não, eu particularmente acho que é um bom jogador, eu acho que se deva ficar, mas tudo bem, se o Corinthians... Mas o caso do Luan, depende mais dele, não se discute com 27 anos, ele tem, né? 26 anos, 26 anos. E o que eu digo sempre, tu não desaprende a jogar futebol.
Não. Com 26 anos, não desaprende E no a jogar. ano de 2019, então depende mais dele do que qualquer pessoa. No ano de 2019, aquele negócio da sola do pé e tal, isso aí Aquilo não deve chama-se ter... fascite plantar, não é e aquela coisa no pé. Não Aquela coisa no pé, prejudicou, tá aí com o não sapato. prejudicou muito ele isso aí? Não foi Lógico, definitivo para o ano teve, 2019? teve. Quem sabe ele voltando inteirinho no ano de 2020? Pois é, vale a eu pena acho repensar um bom em Luan, jogador, porque não se encontra um jogador Não, assim mas fácil. esse é um problema que ele vai ter que administrar. Isso aí é um problema. A posição do Grêmio é clara, só sai se houver uma bela proposta. Pois é, essa questão da fascite plantar, eu tenho uma dúvida, que ano passado, na virada do ano, se discutiu que talvez fosse necessário fazer uma cirurgia. Não, é um os tratamento médicos do convencional, Grêmio não tem que optaram, fazer cirurgia, um tratamento convencional. optaram por fazer um Quem já outro tipo de teve, tratamento. quem já teve esse tipo de situação aí, gente que gosta de uma bolinha, se meter, bater uma bola, o famoso espinhão, aquele que tu tem no calcanhar, é um terror para ti, um terror. Ainda mais imagina para um atleta profissional. Vivia com dor. Não tem culpa, te botar Não o tem? pé no chão é um horror. Não consegue firmar tem. o pé. Agora imagina para um atleta profissional. Mas essa situação até ela já foi resolvida. Eu acho que não é só que essa questão da lesão da lesão. Isso também, mas e quando ele estava em condições, não dava uma resposta positiva. Bom, a resposta positiva você nem sempre aonde você levar o seu carro para fazer a sua revisão. Aí na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita sempre, né, as promoções que você lá encontra. Então, revisão do seu carro, está chegando aí final de ano, botar o carro na estrada, vai viajar, também se não viajar, ficar na cidade também é uma questão até, ou seja, de segurança, né? Então faça a sua revisão na Casa Pneus, os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveita a promoção permanente que você tem lá, é o feirão de pneus. Então, o caminho para fazer a revisão do seu carro e troca de pneus é lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nossos dois toques também para a Visiótica, óculos e acessórios. Lá você encontra tudo que você precisa aí, em lentes de grau, em armações, óculos solar, de todas as grifes, né? Armações também, de todas as marcas, de todas as grifes, facilidade lá que a Visiótica lhe oferece, aceitando todo de qualquer bandeira de cartão. Então, tem que mudar a sua lente, tem que trocar armação, quer pegar um óculos solar bacana aí pro verão, então passe lá na Visiótica, tá aí, então aí o endereço, o site, o telefone, para você passar lá e ficar de óculos bacana. Tá certo? Nossos dois toques também para CIE 50 anos, olha, CIE 50 anos, que é uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é êxito total com o CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência ao nosso dois toques desta quinta-feira. Estamos de volta com o nosso dois toques de hoje com Ângelo Garbaschi, com Fernando de Primo e Giovanni de Oliveira. Vocês assistem nos canais 24524 para as principais cidades através da Claronet, mas para o mundo vamos através de todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa aí mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco, também compartilhando aí nos seus grupos. Você compartilhe também, pedindo seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a RDC, que é uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos Rio Grande, produção totalmente local, pouco mais de um ano no ar, né? Então é só você digitar RDC e você acessa aí qualquer uma das plataformas e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Nossos dois toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Você encontra lá multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada. A sua casa e a sua empresa, né, que você monitora aí pelo seu celular, pelo seu tablet, seu notebook, no seu computador, enfim. Aí você monitora aí a sua residência e também a sua empresa. Também películas para carro e para residência. Um espetáculo as películas de residência lá da Baidob.
Pessoal do interior tem um site aí, www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, né? O da Benjamin Constant 1315, esquina com São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village Serviços Contábeis. Só você acessar o site, aí o telefone também, e se tornar um cliente da Village. O seu carro está com aquela batidinha chata, né, na porta, no paralama, no para-choque, incomoda, fica feio, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga 51, o código de área 33 15 21 60. Só ligar ou passar lá, falar com o Marcelinho para resolver o problema do seu carro. Bom, o Grêmio está sem vice de futebol, o Internacional também, né? A especulação do Internacional em relação ao Chaves Barcelos, que é um homem da vice-presidência do grupo de gestão do Internacional, mas diferente em relação ao Grêmio, né? Terá que se licenciar para assumir, não pode acumular as funções de futebol e como vice de gestão, conselho de gestão. E aí teria que se exonerar para que assumisse futebol e um outro fosse eleito. A do Grêmio é diferente. Ou seja, o Grêmio era o caso do Dacref, né? Que é um vice-presidente, ele acumulava as funções de futebol. Embora a informação que eu tinha desde ontem, que não será o Chaves Barcelos vice de futebol, que outro nome, né, vai surgir. Mas o Inter, a única especulação é essa. Agora o Grêmio, Fernando, tem quatro especulações para assumir. Em relação a isso, hoje eu estava dizendo que o Grêmio tem especulação de jogador, especulação de mas essa é a época. O Internacional não tem especulação nenhuma. Mas essa é a época para todo mundo. Às vezes eu não sei se é bom especular ou não, as coisas são traçadas em sigilo. Não, é que os nomes estão as informações. Né? Agora, os 4 nomes especulados aí para a vice-presidente de futebol do Grêmio. Vamos lá. Ciro Simone. Kevin Krieger, Luiz Gustavo Schmidt, que é um dos integrantes, vou perder o Gustavo aqui, ô presidente Romildo. O Kevin às vezes aparece. E é uma possível volta de Odorico Roman. São todos nomes bem qualificados, mas o negócio de futebol é uma escolha quase do presidente. Pessoal do presidente, do presidente, mas também do Conselho de Administração. Com assessoria. Porque até o presidente diz que ele sempre trata tudo, define com os outros. E é um cargo que exige, é um moedor de carne, como a gente diz eventualmente, é um cargo que exige muito da pessoa que vai participar. Então, muitas vezes não adianta tu querer. Eu quero que seja o Kevin Krieger tem que trabalhar, tem que ter o seu negócio, não pode se dedicar, é uma dedicação exclusiva. Então, tem que achar o nome que esteja disposto, disponível, pronto para se jogar as feras, como a gente diz, quer dizer, um trabalho de muita exigência, de muita dedicação, que nem todas as pessoas conseguem em função das suas atividades profissionais, e ainda assim está afinado com a política ditada pelo presidente Romildo e esteja em condições de conviver com a figura forte do Renato. Aí chama a atenção de um desses 4 nomes, é o de Odorico Roman. Sim. E o Odorico Roman saiu, não oficialmente, mas se sabe que foi um desentendimento com o próprio Renato. A saída dele, onde assumiu o Duda Cref, o Alberto Guerra e o Deco Nascimento, quando saiu o Odorico Roman. Né? E agora a possibilidade de um retorno dele, embora na vida também, né? Se briga, se faz as pazes. Essa informação. Agora, o que chama a atenção também, Fernando, são 2 nomes vinculados à política partidária. Ciro Simone, que é um amigo, né, mais do que amigo, irmão do presidente Romildo, deputado estadual. Mesmo partido, né? Do PDT, e ex-prefeito também de Osório. Kevin Krieger, também vinculado à política. Um ex-vereador de Porto Alegre, ex-presidente do PP. Né? Muita política partidária envolvida no Grêmio, também. O Kevin é Kevin, entendeu? O Grêmio nunca trouxe para dentro do Grêmio essa questão da vivência partidária. Não, nem o presidente Romildo, não estou dizendo isso. Não estou dizendo, mas são homens vinculados. A gente não associa essa ideia de que o Kevin é uma figura pública, até porque agora deixou de ser vereador, etc. Sim, é um ex-vereador e o ex-presidente do PP. O Kevin é um companheiro lá no Grêmio que faz um brilhante belo trabalho. Belo é trabalho. Secretário hoje do Conselho de Administração. E acho que todos esses 4 nomes ventilados são muito bons. É o que eu digo, vai depender muito
da disponibilidade. Porque a gente às vezes, pega lá o Gustavo, que é da base, e bota o Gustavo. O Gustavo também faz um belo trabalho na base também, Gustavo Schmidt. Mas às vezes o Gustavo não pode. Né? Às vezes, então, tem uma série de sutilezas, não é um cargo fácil de ser conseguido, tanto é que o Internacional também está sem. Né? O Grêmio demorou e o Duda está há 2 anos, ficou o Duda Crefe e tal, e o Beto Guerra. Não é um trabalho muito fácil de fazer. Mas eu te pergunto uma coisa, eu escuto várias entrevistas do Renato, o Renato assim, não tem problema lá, eu vou lá, falo com o presidente Romildo, dá certo. Não tem certo? Tá, o Renato tem, pela posição dele, ele tem uma linha direta com o presidente. Será que o cara que vai assumir a vice de futebol do Grêmio não vai se sentir um tanto diminuído? Dizer, poxa, mas o Renato pula a etapa e vai direto com o presidente? Eu não vou ser uma figura decorativa? Se é isso, vai ter que assumir sabendo dessa. Depende muito da pessoa que assume, depende muito da forma como ele vai começar a lidar com o Renato. Quer dizer, tecnicamente falando, o diretor de futebol tem ascendência sobre o técnico. Ele está ali para isso. Ele está ali inclusive para eliminar esse contato direto com o presidente do clube que tem mais o que fazer. Então a gente tem um diretor de futebol que cuida dos assuntos do futebol e que tem ascendência sobre o técnico. Mas como a gente conhece, o Renato tem uma imposição pela sua própria figura, pela própria tradição de liderança e de ser um ídolo do Grêmio, o Renato é impositivo e o Renato fala. Então tem que administrar essa situação, mas é óbvio que o diretor de futebol tem que entrar para administrar isso e para ter ascendência sobre o técnico, inclusive para liberar o presidente, que tem mais o que fazer. Né? O Renato tem, eu sempre digo, o Renato é uma instituição dentro de uma outra instituição, são 2 instituições. O Renato, pelo que significa para o Grêmio, pela idolatria, como jogador, como técnico, enfim, ele tem, e isso foi uma coisa que ele conquistou, ou deixaram ele chegar a uma situação como essa, exatamente por ser o significado que tem o Renato. Ou seja, dele tratar direto com o presidente, mas isso também é uma questão de uma composição, que nem o Renato diz, uma composição com os homens do futebol. Né? O Kevin Krieger foi um nome especulado, inclusive, na saída do Dorico Roman. Ele era um homem que foi muito especulado naquela época como... ali naquele momento ele estava envolvido sim com a política, ainda com a política, meio que, eu sei, não me lembro se ele estava terminando o mandato de vereador, enfim. Ele era presidente regional. Do PP, já disse, era presidente do PP e vereador, né? E vereador de Porto Alegre. Mas ele foi um nome especulado também, não é um cargo fácil de achar que é ocupante. Tanto é que o Internacional está pensando no vice-presidente, no Charles Barcelos, e até agora não foi ventilado nenhum outro nome. Quem será? Tem um problema político do Internacional que o cara tem que pedir demissão do Conselho de Administração. E aí existe o medo que pode entrar alguém. Não, pode entrar alguém que não seja afinado com a direção. E um mês depois o time vai mal, ele é demitido. Eleito. Mas, não sei, isso aí Agora mas eu estou dizendo, a informação que eu tenho que não será o Charles Barcelos. Agora eu confesso a minha ignorância, quem sabe o repórter Oliveira sabe, o Kevin Krieger, que é um belo político, eu conheço ele, um cara muito sério, e o Ciro Simone também, uma pessoa do bem e tudo. E o Gustavo, que já esteve no programa contigo aqui, tu não é. Esses caras também. Não, o Gustavo, que já esteve no programa, não é. Aqui, Gustavo... Aí, o Gustavo tá. Hoje, até viria o programa. Até ele viria o programa. Queria ver se era na frente dele. Só não veio porque ele tem. Hoje era o amigo secreto da confraria lá. Ele, o Saul, o Bercheves, a confraria dele. Eu estou falando de 2 políticos que eu queria saber se tu que convive, que vai lá no clube e tal, se eles têm vivência de departamento de futebol. Garbowski. São homens que transitam ali. Tu quer experiência de futebol? O Gustavo é hoje o diretor-geral das categorias de base. Não, Gustavo, mas eu digo os 2 políticos. O Kevin também. O Kevin está todo dia lá. O Kevin também. Qual é a função do Kevin hoje lá? Ele é secretário do Conselho de Administração. Então é um homem que vive dentro do clube, né, Garbowski? Aí tu vai querer experiência, vai fazer MBA de vice-futebol. O cara que vive dentro do clube, que é vice de finanças, não vai me dizer que ele tem condições de dirigir o futebol. Por que eu estou querendo saber se o cara tem vivência do dia a dia, se conhece o vestiário. Então cita as pessoas que pode assumir no futebol. Olha a experiência de vestiário, então. O que tu quer dizer com experiência de vestiário? Primeiro que não é experiência de vestiário. Eu penso assim, por exemplo, no nome de Adalberto Praz.
Primeiro porque não é experiência de vestiário, é conhecimento de futebol. Tá. Conhece o futebol. E também. Mas aí a personalidade da pessoa. Eu penso assim, por exemplo, se ele quiser. Não vamos botar ninguém. Então não bota ninguém, tu não quer formar dirigente, então. Se, por exemplo, um Adalberto Praz, no momento, é o cara bom. Adalberto Marcos Herman. Já é nosso. Marcos Herman. O Marcos Herman é um bom nome. Marcos Herman. Mas o que, Garbassi? Então tu não quer formar novos dirigentes. O Kevin Krieger é um dirigente novo que está sendo formado. O Gustavo Schmidt é um dirigente novo que está sendo formado. Eduardo, não é que eu não queira. No Grêmio Imortal, nosso grupo, nós temos o Eduardo, o Dudu, que eu também está trabalhando, fazendo um belíssimo trabalho na base e também é um nome muito forte. Nós temos monte de gente, era o nosso parceiro de programa, agora como participa do programa da TV Palma no mesmo horário, no show, que tem um conhecimento muito grande, um homem que esteve no jurídico do Grêmio, um homem que foi cotado, inclusive foi candidato na presidência junto com o Ayrton Ruschel? Calma, espera molhar o bico. Pois é, mas que experiência de vestiário tem o Ayrton Ruschel, então? Mas conhece mas foi o que eu disse. Conhece muito o futebol. Mas então que eu disse, tu tem que ter conhecimento de futebol. Tu tem que ter conhecimento de futebol. Esse conhece. Pois é, mas tem esse é o nome forte. Tem experiência de vestiário? Não sei, acho que não. Mas então, não tem que ter conhecimento. Quando ele foi dirigente do Grêmio, ele poderia ter. Mas sabe o que ele foi? Ele foi do jurídico. Do jurídico, teve no financeiro também. Mas por que parece que o Grêmio, além de essa figura, além de, pela própria função, ter que ser uma pessoa que conheça futebol, o ponto principal hoje é o relacionamento com o Renato, né? E volto, o mesmo que eu falei do atleta serve para o treinador. Não entendo com isso que estou dizendo que o Renato é um problema, pelo contrário. É melhor tu ter uma dificuldade, mas administrar um treinador como o Renato, que traz resultado. Hoje no futebol existem os diretores executivos. Eu quero a diferença do teu tempo que tu era repórter. Tá? Era o vice, era o diretor. Hoje tem os diretores executivos do futebol. Sim. Então, tem os profissionais de esse futebol. Esse que tocam no dia a dia. Não é que tocam no dia a dia. Tocam como todos tocam. Agora tem a figura do vice-presidente, que é o institucional do clube, e tem o profissional do clube. Bom, falando de profissionalismo, aí você tem na escolha do seu banco. O nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, esse banco aí que ele proporciona diversos produtos. Um desses é o que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Então você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou esse aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, né, então se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço e qualidade. Então passe no Zafari, faça suas compras e você terá preço e qualidade. Vamos rodar uma mensagem de Natal, uma mensagem espetacular dos biscoitos Zezé, né? Os biscoitos Zezé é uma delícia, espetáculo aí. Qualquer lugar que você tem, vai no mercado, encontra do Biscoito Zezé. E um VT extraordinário, espetacular desse final de ano, que foi confeccionado pela agência Marque Mais, do meu amigo Silvio Balverdu. Espetacular essa mensagem aí de Natal, de final do ano, né, do Biscoito Zezé, que como são todas as mensagens lá, feitas pela agência Marque Mais, meu querido amigo Silvio Balverdu. Bom, você está pensando aí
em organizar sua casa, em reformar, em construir. Bom, aí, meu amigo, aí é na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo o que você precisa em termos de material. Também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, olha, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total aí, essas áreas. Pronta entrega, direto do depósito. Você está pensando aí também, e quer, né? Todos aí, chegando no final do ano, precisa dar uma organizada na casa, dar uma pintada na casa, preparar a sua casa aí para as festas de final do ano, o pessoal indo para o litoral, reabrindo as suas casas no litoral, tendo que pintar. Bom, então você lá na Ferragem Lampião, você tem mais de 2.000 tonalidades de tinta. Então, passe lá, televendas, teleentregas, o endereço está aí, o endereço, o site, o telefone, que fica na rua Alberto Silva 85, quase esquina com a Assis Brasil, um atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, atendimento VIP, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. O próprio slogan da Lampião diz isso, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Lá na Lampião você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado. Isso já basta para dizer, né, o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha e dando voz pelo menos a algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com nossos dois toques, com Ângelo Garbaschi, Fernando de Primo e Giovanni de Oliveira. Os canais 24 524, NET Claro, as principais cidades, plataformas digitais aí que você acompanha a RDC. Nossos dois toques para a ciência, estética e saúde, que é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos. Estão aí os contatos, o telefone, mas acesse as redes sociais da Cienza, tanto o Instagram quanto o Facebook, que você vai ver os diversos procedimentos que a Cienza oferece. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os resseguros, assistência financeira e previdência, o patrocínio oficial Pilar de São José, está aí série C ano que vem e também a Copa do Brasil. Hoje até subiu o menino da categoria do Sub-16 lá, o Drek, que é um jogador que promete muito lá, que tem empresariado pelo meu amigo Walter Cine. Olha, falando em empresário, acabei de receber uma lamentável notícia aqui, foi o falecimento de um querido amigo nosso, muito envolvido no futebol, que tratou disso durante muitos anos, que é o Paulo Amorim, mais conhecido como Português, que vinha agora já adoentado, enfim, numa situação até complicada, e teve essa informação aí, mais detalhes aí, sepultamento, enfim, o falecimento aconteceu há poucos minutos. Paulo Mourinho era uma pessoa muito querida dentro do futebol, fez grandes negócios, foi um dos primeiros empresários que surgiu aí do futebol, há muito tempo atrás, trouxe o Denner na época para o Grêmio, o Gamarra, mas está aí. Né? Então, sentimentos aí à família do nosso querido amigo Paulo Mourinho, Português. Bom, mas nossos dois toques também para a Kia São Motors. A Kia São Motors, além das facilidades que você tem para trocar o carro, né, para comprar, tem um trabalho espetacular, trabalho beneficente, que é o Natal Solidário da Kia São Motors. Maravilha, grande trabalho lá do Jefferson Fusternal e toda a sua equipe. Vamos lá, Ligeirinho, a gente está encerrando aí. João Carlos Locke, belo programa. Olha aí, ó, ele é um homem de futebol. Poucos entendem de futebol, viu, Ângelo Garbaschi? Mas assim, mas tem que conhecer, a verdade é essa, tem que conhecer. O Carlos Almeida, o que vocês acham de o Grêmio tentar contratar o Jailson, o goleiro do Palmeiras, já que não é muito aproveitado lá
O Grêmio está atrás desse goleiro. Rodrigo Camargo, boa noite, agora. Cadu. Belo programa, estou aqui curtindo vocês, esperando que meu Grêmio anunciar um fazedor de gols e um bom goleiro. Qual era? Não, o Jailson encerra o contrato agora. É isso que eu digo, os contratos estão encerrando, então as coisas vão acontecer aí nos próximos dias. É ponto final, é isso, Big Ben? Ah, bom, tá aí, o homem do relógio apareceu para avisar que estamos encerrando. Então, ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo, tem o Barranquinho, né? Aí o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para o teatro, vai para o futebol, para onde você for. Não quer saber de estacionamento, é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas. Na sequência, na virada, meia-noite, tem Joias na TV com Rossana Rocha. Que eu digo sempre, não tem dia, nem época, né? Para você dar de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha, para a amiga. Então, acompanhe Joias na TV com Rossana Rocha. À 1 da madrugada, tem a reprise do nosso Dois Toques. Às 2 da sequência, vem virando o jogo com toda a equipe do Rogério Amaral e também a programação toda aí. Você não nos abandone, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.